Bom dia, meus irmãos. Iniciaremos hoje uma série de estudos no livro de Atos dos Apóstolos. A ênfase é o crescimento do cristianismo, a Igreja de Cristo. Nesta lição, conheceremos a história do nascimento da Igreja e compreenderemos o papel do Espírito Santo na sua vida. Fora das epístolas, Atos é o único livro que conta a história da época apostólica primitiva, da vinda do Espírito Santo, do estabelecimento da Igreja e da expansão do Evangelho. Embora seja história, Atos também é um documento de fé, um documento espiritual. É uma história de fé e parcial. Parcial porque foi escrita por quem tinha fé e inspirada por quem produz a fé. A história dos nossos ancestrais na fé está contida neste livro. O autor de Atos dos Apóstolos e do Evangelho nada diz a respeito de si mesmo. Lucas era médico e historiador. Ele foi testemunha ocular dos fatos ocorridos nas viagens missionárias de Paulo, uma vez que ele o acompanhou nas suas peregrinações como companheiro e médico. Há 3 citações diretas sobre ele no Novo Testamento, em Colossenses 4,14, em 2 Timóteo 4,11 e Filemão 24. Atos é o segundo volume do livro escrito por Lucas. O volume inicial trata do que Jesus começou a fazer e a ensinar, e nesse segundo volume, o que Jesus continuou a fazer e a ensinar por intermédio dos apóstolos no poder do Espírito Santo. Os livros de Lucas e Atos formam uma obra única e contínua. Os primeiros versículos de Lucas dizem o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. E o primeiro versículo do livro de Atos diz o seguinte: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O autor demonstra que está dando continuidade a um relato endereçado à mesma pessoa, ao qual já destinava a parte inicial da obra. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O relato começa em Lucas e termina em Atos. Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a Deus, possivelmente era um homem rico, membro da nobreza romana ou alguém que ocupava um alto posto no governo romano. Lucas quis mostrar a conexão entre o ministério terreno de Cristo e o seu ministério celestial, pois mesmo depois de partir, Jesus continuou a fazer e a ensinar à igreja por intermédio do seu Espírito, usando os apóstolos como instrumentos. Na realidade, o personagem principal é o Espírito Santo. Por isso, um título melhor para o livro é Atos do Espírito Santo. O Espírito age na igreja e, por meio dela, age no mundo. Ele é a figura principal do livro, dando testemunho de Jesus e impulsionando a obra missionária pelo mundo. Lucas começa seu livro com o discurso de Jesus sobre a vinda do Consolador, dizendo que aquilo que encontramos no Evangelho em forma de preceitos ou ensinos reaparece em Atos na forma de prática ou exemplo. Em outras palavras, no Evangelho temos o ensino e os conceitos registrados por Jesus sobre o Espírito, prometendo a sua vinda. Em Atos temos o relato da sua vinda e a descrição do seu ministério e de seus atos. Os primeiros versículos de Atos dizem o seguinte: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito do reino de Deus. Lucas inicia com a declaração de que Jesus esteve entre os discípulos por 40 dias, no versículo 3, mostrando com provas infalíveis que estava vivo. É o tempo que decorre entre a sua ressurreição e a sua ascensão. Por que 40 e não 50 ou 60 ou menos?
É um número que dá a ideia de uma atividade completa, esgotada em seu prazo. Foi o tempo de duração das chuvas que causaram um dilúvio, lá em Gênesis 7, o tempo que Noé esperou para abrir as janelas da arca após cessarem as chuvas, Gênesis 8, o embalsamento de José, Gênesis 50, a duração do maná, Êxodo, a permanência de Moisés no monte, Êxodo 24, a peregrinação do povo pelo deserto, Deuteronômio 29, a liderança de Eli, 1 Samuel 4, o reinado de Saul e o reinado de Davi, o de Salomão, a jornada de Elias pelo deserto, o prazo dado a Nínive e outras situações em que o número 40 aparece. Esse número alude à ideia de um tempo completo, um prazo necessário dentro do propósito divino. Nesse tempo, Jesus apareceu a Pedro, aos discípulos e a mais de 500 crentes, conforme 1 Coríntios 15, continuando em Atos capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No versículo 4, Jesus pede que os discípulos esperem a promessa de Deus. Essa espera deveria ser com obediência irrestrita. Eles não poderiam se ausentar de Jerusalém. O lugar do fracasso haveria de ser o território da vitória. O mesmo lugar onde Cristo foi humilhado, ali deveria também ser exaltado. Eles deveriam esperar com perseverança inabalável. Deveriam esperar até que do alto fossem revestidos do poder. No versículo 5, a promessa do batismo com o Espírito Santo. Lucas está falando da vinda definitiva do Espírito Santo para habitar na igreja e também da capacitação de poder para testemunhar o Evangelho. Nos versículos 6 e 7, Jesus corrigiu as falsas noções a respeito da natureza, extensão e chegada do reino, mostrando que o reino é espiritual quanto ao caráter, internacional quanto aos membros e gradual quanto à expansão. E no versículo 8, fala sobre o revestimento de poder. Mas para que os discípulos precisariam do revestimento de poder? Para sair do campo da especulação para o terreno da ação. Os discípulos estavam perdendo o foco. Queriam investigar o que não lhes competia, enquanto deveriam ser capacitados para fazer o que lhes fora dado por obrigação. Outro motivo para perdoar. O poder do Espírito capacita a igreja a amar até mesmo seus inimigos, para pregar até os confins da terra e para morrer. Ser testemunha significa ser mártir. Os discípulos eram testemunhas de que haviam presenciado um fato glorioso, a ressurreição de Cristo, e essa notícia da exaltação de Jesus deveria ser anunciada até os confins da terra, ainda que para isso a morte fosse o preço a ser pago. O livro de Atos fala do papel do Espírito Santo no processo de desenvolvimento e estabelecimento da igreja e da vida cristã. A promessa de revestimento do Espírito está associada à exaltação de Jesus. Era necessário que ele fosse exaltado para que Deus derramasse o Espírito sobre o seu povo. E assim aconteceu, somente após Jesus ter sido levado aos céus novamente. Atos 1, 8 e 9. O significado disso é que o poder do Espírito em nossa vida não tem relação com os nossos méritos pessoais, mas tão somente com a exaltação de Jesus em nossa vida e na vida da igreja. As evidências desse poder espiritual sobrenatural foram essenciais para distinguir o Evangelho das religiões estabelecidas. Não se tratava apenas de princípios éticos ou morais, mas a expressão de um novo modelo de vida controlado por Deus neste mundo. Em Atos 2, 43 e 4, 30, mostram que sinais e coisas extraordinárias seguiam aqueles que eram salvos. No entanto, a marca impressionante de tornar-se cheio do Espírito encontra-se na passagem como Atos 2, 4, a festa de Pentecostes, e 4:31, respostas à oração que todos fossem capacitados para falarem da palavra com ousadia.
Um grande impacto foi permitir que a mensagem do Evangelho pudesse ser ouvida e entendida por todos os que estavam ao seu alcance, cada um na sua própria língua. Deus não dificulta as coisas. O Evangelho é simples e fácil de ser entendido. Os discípulos anunciavam com ousadia e cada um ouvia como se estivesse falando na sua própria língua. Tão ou mais importante do que todas as curas, sinais e maravilhas registradas na Bíblia, a necessidade de tornar o Evangelho conhecido retirava os limites da língua e abria os ouvidos de todo o povo para entender a mensagem do Evangelho. Isso é o poder do Espírito de Deus em ação por meio da Igreja. E mais do que isso, o povo, que via e ouvia de forma clara e indiscutível, testificava que Cristo havia sido exaltado como o Senhor da Igreja. O propósito da Igreja é a adoração a Deus. Embora o culto comunitário seja uma prática indispensável na vida cristã, a Igreja reconhece desde o seu início que a autoridade de Jesus vai além das quatro paredes das igrejas. Cristo exerce a sua autoridade em todas as áreas da vida e por isso os cristãos buscam conhecê-lo em tudo o que fazem. O Espírito Santo é Deus conosco, conduzindo os crentes em toda a sabedoria, convencendo do pecado, instruindo na justiça e consolando ao longo do caminhar. Que Deus nos abençoe e nos use. Amém.